Olá, bem-vindos ao podcast do Diário do Poder. Meu nome é Thiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. Nosso convidado de hoje é o senador pelo Podemos de Minas Gerais, Carlos Viana. Senador, muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Meu abraço a todos. A Débora, que está aqui conosco, ao Cláudio, de quem sou fã, né, como dos jornalistas, quando o jornalista tinha posições firmes e inteligentes sobre notícia, né? Hoje há uma diferença muito grande aí em termos de opinião pessoal, essas coisas, mas não vamos entrar nisso. Estou à disposição. Ou vamos, né? Vamos, quem sabe, vamos falar sobre o futuro do jornalismo. Tem autoridade para falar sobre isso. Obrigado. E a gente estava falando aqui, senador, um pouco sobre essa relação do Senado com o Supremo, algumas propostas que tramitam na casa, em torno de mandatos, em torno de... recentemente foi aprovada a limitação das decisões monocráticas. Enfim, a gente estava nesse papo aqui, vou deixar livre para a gente continuar. Sim. A questão das decisões monocráticas, a meu ver, é uma resposta muito importante à sociedade. O Supremo, um ou outro diz que não, mas a maioria aceita e entende como necessário. Lá dentro do próprio Supremo há consenso de que esse assunto vai passar. A população vai entender como uma reação, mas nós precisamos tomar outros pontos, como a questão do mandato para os ministros do Supremo, que esse divide a corte. Por que isso? Porque o Supremo, de fato, exacerbou, ultrapassou, invadiu determinados pontos que são do parlamento. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para vocês que o parlamento precisa reagir. Hoje, onde eu ando, e eu viajo muito por Minas Gerais, Thiago, as pessoas dizem que o Senado é fraco. O Senado está enfraquecido. Vocês não tomam decisões. Por quê? Não estou falando, Débora, de nós confrontarmos. Hoje a palavra tem que ser pacificação. Mas no momento em que você tem uma crise no país, seja ela política, institucional, e você tem vácuos na Constituição que obrigam o Supremo a tomar determinados posicionamentos, cabe ao que ao parlamento? A parar e tomar decisões e votar para que aquilo ali seja preenchido. Nós não fizemos isso. A meu ver, as respostas estão muito tardias e nós, de certa forma, ao não legislarmos, é a minha visão, nós ajudamos muito a esse, vamos dizer assim, esse radicalismo, esse extremismo que acabou tomando conta do país e que nos levou aos últimos momentos que na história nunca aconteceram, né? Senador, o Supremo Tribunal Federal recentemente tem se notabilizado por se transformar numa casa legisladora, digamos assim, né? Usurpando, inclusive, prerrogativas do poder legislativo. Isso é claríssimo, né? Mas eles sempre alegam que há omissão legislativa para, então, assumir esse papel, né? A gente viu recentemente decisões como, por exemplo, liberar posse de drogas, aborto e coisas, tem temas assim que estão sobre a mesa dos ministros que não era para estar sobre as mesas dos parlamentares, né? Como é que o senhor vê isso? Como frear esse tipo de coisa? Isso começou, Cláudio, com muita força no que a gente chama de ativismo judicial e que existe. E quem trouxe os principais exemplos desse ativismo para o Supremo é o atual presidente, o ministro Barroso. No primeiro discurso dele, ele diz com clareza, quando tomou posse, de que como o parlamento não responde, o Supremo teria a obrigação de preencher essa lacuna. Ora, isso é um total desequilíbrio entre os poderes. Até a chegada desse ativismo, há uns 8 anos, né, não sei, nós tínhamos ainda os ministros que vieram de uma outra geração que devolviam ao parlamento questionamentos. Eu vou te dar um exemplo. A Lei Candir sobre a questão das exportações, que o Supremo chegou à conclusão, o ministro Gilmar Mendes, de que não poderia legislar sobre valores, questão de alíquotas de imposto. Isso deveria ser feito pelo parlamento. É assim que as questões têm que funcionar. Só que depois do ministro, do Barroso, isso se tornou uma praxe. Inclusive, juízes de primeira instância dando sentenças dizendo que o parlamento não responde, então que o judiciário tem que assumir. Esse desequilíbrio nós estamos agora tentando corrigir com essa questão o fim das decisões monocráticas. Não é possível um ministro colocar 81 senadores que foram eleitos de lado para uma sentença de um juiz que foi indicado. A mesma coisa no primeira instância, no Tribunal de Justiça, no segunda instância. A gente precisa parar com isso. Então essas definições que nós temos agora, porque vamos raciocinar uma coisa, nós nunca vivemos na história do Brasil um momento como esse que vivemos no ano passado.
né, de redes sociais, fake news, né, essa questão de direita e esquerda da forma radical. Isso são momentos novos do país que a gente precisa parar com muita responsabilidade e entender o que aconteceu para criarmos soluções, Thiago. Isso o próprio PT concorda comigo, o próprio líder de governo. A gente sabe que a gente precisa parar e falar assim, olha aqui, vamos recuperar o espaço do parlamento, sem criar nenhum tipo de problema entre poderes, nenhuma crise institucional. Mas o parlamento precisa rediscutir. Eu volto a falar, aqueles pontos da Constituição de 88, Cláudio, a Constituição de 88 foi voltada para o governo militar. Ela é uma Constituição para evitar ruptura. Ela é uma Constituição para garantir ao Supremo, por isso que ganhou esse nome de Supremo, o poder e a decisão em qualquer momento da história. Isso foi sendo usado como freio e contrapeso em algumas questões, por muito, mas depois do ativismo, não. Agora é o seguinte, não legislou? Nós damos uma canetada aqui. Isso como se o Congresso fosse obrigado a legislar sobre determinados temas. Né? O Congresso tem o seu tempo, certamente o senhor entende disso melhor claro. do que qualquer um de nós. Mas está voltando, viu, Cláudio? Por exemplo, nós temos agora a licença paternidade que o Supremo devolveu para o parlamento. Está lá, inclusive, um projeto meu que regulamenta, ou seja, eles entenderam e, ao que parece, estão buscando um passo atrás na tentativa de manter um bom relacionamento com o parlamento. E o senhor acha que talvez o papel do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa intermediação, digamos, de equilibrar os poderes, de equilibrar essa relação, como é que o senhor avalia o papel dele? Olha, Tiago, é um cargo muito difícil. Você ser presidente de um congresso, você desagrada muita gente na tentativa de buscar alguém. Então você acaba desagradando praticamente todo mundo. Mas na história brasileira, em momentos de muita crise, Minas Gerais sempre deu uma grande contribuição no diálogo e na busca de soluções. O meu posicionamento, a minha análise desses últimos anos do Senado é de que nós perdemos muita oportunidade de ser novamente, como mineiros, inclusive, o grande ponto de busca de equilíbrio para o país. Se nós tivéssemos exercido essa política do diálogo, né, como foi o próprio negociação, como foi Tancredo Neves no tempo de Getúlio Vargas, nós possivelmente teríamos evitado muitas das situações. Eu me pergunto, sobre o 8 de janeiro, né, nós ainda não esclarecemos corretamente como aquilo acabou acontecendo. Como que aquelas pessoas foram parar na porta dos quartéis? Como que isso... esse grupo, essa parte da população não viu no parlamento uma representação correta, porque estavam pedindo o fechamento do parlamento. Nós temos que procurar entender isso. Eu acho que a gente ainda deve muito à população uma resposta sobre esse assunto. E o Senado, principalmente, a meu ver, foi omisso em vários momentos, em não buscar, de fato, ser o novo equilíbrio desse tempo difícil que nós vivemos aí do ano passado para cá. Os críticos mais duros do presidente do Senado o consideram frouxo. O senhor tem o mesmo entendimento em relação ao papel de Rodrigo Pacheco? Olha, o Pacheco é um dos advogados mais bem preparados que eu já conheci. Professor, é uma pessoa com uma capacidade impressionante, mas ele é presidente de uma casa legislativa e, a meu ver, em vários momentos agiu como advogado e não como presidente do Senado brasileiro. O senhor fez uma menção aí interessante, a avaliação da população com relação ao parlamento. E é diferenciado a gente perceber, observar essa postura por parte de um parlamentar. A gente percebe, por exemplo, que o Supremo não recebe com a mesma tranquilidade essa informação de que a população questiona o papel do Supremo. O senhor acha que está faltando essa humildade para a democracia? Ou talvez até comunicação. Assim, não existe via de comunicação possível. Abertura. Abertura. Olha, humildade é um dom que, a meu ver, ali no Supremo passou longe de muita gente. É escasso. É escasso. A meu ver, existem alguns, mas é distante. A questão é quem tem que controlar, não, mas quem tem que dar resposta somos nós. Nós, parlamentares, é quem temos que, pela legislação, tomar as decisões e as mudanças. Se nós não fizermos isso, o Supremo vai ter uma vida própria, como a Constituição de 88 deu, e vai continuar invadindo prerrogativas.
nós precisamos corrigir. E eu não estou falando em censurar o Supremo, não estou falando em criar nenhum tipo de controle sobre o judiciário. Mas, por exemplo, quando nós assinamos o Lava-Toga, a lista, eu fui um dos que assinei, para a gente abrir uma investigação sobre as denúncias de que escritórios de advocacia de esposas, de filhos, de apadrinhados estavam tendo privilégios dentro do Supremo, vamos investigar, é nosso papel. E nós sofremos uma pressão impressionante para que isso não fosse para frente, para retiradas de assinatura. Mas nós observamos ali no grupo que a Constituição deu a eles essa couraça, vamos dizer assim, de proteção. E isso fez com que os ministros entendessem da maneira que quisessem a posição como estão, e eles têm muita gente treinada para saber onde a Constituição é falha, gente inteligente para poder dizer onde o ministro pode dar um voto ou não que não está na Constituição, porque se ele dá um voto que esteja fora da Constituição, logo a gente vai colocar o... Não. A questão do aborto que você citou, por exemplo. O relatório é um completo absurdo. A lei brasileira é muito clara sobre os tipos de aborto que uma mulher pode fazer. E, a meu ver, nós não temos que mexer nisso. Isso é uma decisão do parlamento. Futuramente, o parlamento pode até votar um aborto para todos os casos, mas hoje não vota. E aí vem o Supremo querer dar uma decisão em cima disso daí. Por que isso? Porque eles entendem que a questão do ativismo podem tomar a decisão que quiser. Então nós é que temos que dar essa resposta. Quando a população cobra, aí o que acontece? Os presidentes das casas é quem tem que ser os grandes líderes disso. Chamar, inclusive, o próprio Supremo a participar, mas não é entregar para o Supremo, por exemplo, decisões sobre a nova lei do impeachment. Você entregar para os juristas uma função nossa. Eu reclamei e falei isso em plenário várias vezes. Eu não entendo, nós que somos uma casa de 81 senadores, com toda a capacidade de fazer uma nova lei do impeachment, e isso ser entregue a um grupo de juristas. Poxa, quer entregar mais ainda do que as chaves? Entrega as chaves da casa. Dessa maneira, nós vamos recuperar, sabe, a nossa capacidade de dar decisões. Deixa eu ver, né? O Supremo assumiu de tal maneira o protagonismo político e até o poder político que a gente não está falando de outro assunto aqui. Verdade. Exatamente, até agora a gente não... Eu queria só, para encerrar esse assunto, né, do Supremo e partir para outra, eu queria fazer um questionamento. O ex-juiz Sérgio Moro, ele foi, as decisões dele sobre os ladrões da Lava Jato, foram desqualificadas porque o Supremo, por exemplo, o considerou suspeito para tomar aquelas decisões, muito embora ele tenha se transformado em ministro da Justiça 17 meses depois das suas sentenças, sobretudo aquelas que levaram o presidente Lula à cadeia. Dias depois, semanas depois da decisão, por exemplo, do ministro Ricardo Lewandowski, anulando a lei das estatais, em decisão monocrática, ele é nomeado ministro da Justiça. As decisões do ministro, até por isonomia, as decisões do ministro Lewandowski no Supremo, sobretudo aquelas que beneficiam Lula, PT e etc., não estariam sujeitas também à idêntica avaliação de suspeição? Nós podemos levantar várias suspeições e até insatisfações, mas nós não podemos fazer questionamentos com os juízes e ministros, porque todo questionamento no judiciário tem que ser feito no processo. A nossa justiça processualista, ela tem esse defeito. Se houver uma dificuldade qualquer num determinado documento, uma determinada fase do processo não foi feita corretamente, o processo inteiro pode cair. E isso não aconteceu só com a Lava Jato, isso já aconteceu com diversos processos, em que a formalidade dele não foi completa e a justiça derrubou por uma questão processualista. Junte-se o fato político de que Lula tinha várias ligações com Lewandowski, que foi advogado dos partidos, mas que era ministro do Supremo. E os ministros, esse é um ponto que nós precisaríamos repensar na lei, o questionamento das decisões. Há um projeto de lei em que o parlamento pode anular uma decisão caso ela não esteja de acordo com a votação do Supremo. É uma decisão radical. Nós precisaríamos encontrar um termo aqui de equilíbrio dos poderes para que situações como essa, por exemplo, pudessem ser questionadas. Mas processualmente, eu digo para você com toda tranquilidade que não há o que fazer. Porque eles é que decidem, como Supremo, o que está certo e o que está errado.
Perfeito. Senador, nós o convidamos aqui, além desse vasto repertório que o senhor traz para nós sobre o parlamento de maneira geral, mas também para repercutirmos essa questão sobre Israel. Acho que a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o senhor é: de onde vem o seu apreço por Israel? Eu sei que o senhor é presidente do grupo parlamentar Brasil-Israel, mas a gente entende nas suas falas que o senhor sabe tudo do assunto. Por quê? Onde que começou isso? É bem rápido o entendimento. A minha família veio para o Brasil, os dois ramos brasileiros de Portugal e Espanha, em 1540. E um lado, uma menina de 12 anos, cuja mãe era judia, foi queimada pela Inquisição, e essa menina foi entregue a uma família católica para ser criada no Brasil. Inclusive pelo primeiro donatário de capitania hereditária do Brasil, Duarte Coelho. E essa menina manteve as tradições, algumas até a descoberta do caso da mãe, no neto, e a família então sofreu uma perseguição muito grande. Minha família foi perseguida pela Inquisição durante 240 anos. Para fugir, eles eram coronéis, capitães, e tudo. Isso só acabou com meu bisavô, para vocês terem uma ideia sobre isso. E o outro ramo da família, também um judeu que foi prefeito de São Vicente, e essas famílias se juntaram em Minas Gerais e deu origem a mim. E eu fui descobrir isso depois de muito questionamento sobre tradições da minha família, do meu avô, por exemplo, não fazia barba durante luto, e determinadas situações. Eu falei assim, gente, de onde é que vem essas? Nós aqui no interior de Minas Gerais, perdido nessas serras aqui, com essas tradições, e aí eu comecei a investigar e descobri essa faceta da história, fiz toda uma documentação. Hoje a família, inclusive, faz parte da comunidade israelita de Lisboa, né, recuperamos. E isso me trouxe um apreço muito grande por Israel, pela forma como o povo foi perseguido, né, como meus tios-avós com quem convivi, não falavam sobre o assunto, não gostavam de falar sobre as origens, tinham medo de falar. E na investigação, por exemplo, Cláudio Thiago, eu descobri que houve um dos meus avós, o quarto ou quinto, que teve que ser desenterrado. Para ser feito o inventário dele, a igreja na época exigiu desenterrar o defunto para poder provar que ele tinha sido enterrado com uma túnica lá das Irmandades lá de São João del Rei, para poder provar que ele foi enterrado como católico. Então, isso tudo me impactou muito quando eu descobri, né, e hoje essa herança que eu tenho, essa ligação. E vim para o Senado, acabou que me tornei o presidente do Grupo Brasil-Israel, a criação do grupo de amizade, porque já existe um grupo parlamentar que estava, de certa forma, desativado, e veio essa crise toda de ataques a Israel, e que nós estamos tentando mostrar aos brasileiros. Hoje, inclusive, no dia que nós estamos aqui, nós já criamos o Dia de Amizade Brasil-Israel. Não é como afronta a Lula, nada disso, mas é porque os povos são irmãos. Amanhã ou depois resolve esse problema diplomático. O povo de Israel ama os brasileiros. A gente anda em Israel, o pessoal tem admiração por nós, pelo voto de Oswaldo Aranha, por aí vai. Então há uma ligação particular muito profunda. Mas como disse um leitor lá do Diário do Poder, e tem uma vantagem adicional agora, que é o único lugar onde ninguém corre o perigo de encontrar o Lula na rua. Né? É verdade. Mas eu fui a Israel em dezembro do ano passado. Eu fui à COP, e de lá da COP me desloquei até Tel Aviv e fomos até o sul de Israel, ficamos lá 4 dias visitando. Olha, é um absurdo que aconteceu. Eu queria exatamente perguntar sobre isso, né? De que maneira o senhor foi impactado? Deu para perceber nas suas entrevistas, nas intervenções no plenário do Senado e tal, como o senhor estava impactado com o que viu lá em Israel. Eu queria que o senhor nos compartilhasse isso conosco. Os vários kibbutz atacados. Em primeiro lugar, os moradores daquela área, que aceitaram morar naquela área, todos defendiam a paz com os palestinos em Gaza. Porque a gente precisa entender, Cláudio... É um pessoal mais à esquerda. Era um pessoal da esquerda. Todos os kibbutz são comunidades que se juntam por interesses. Então você de direita, você não mora num kibbutz de esquerda, porque o pessoal é radical politicamente lá. Todos defendiam. Boa parte do ataque, inclusive, que foi feito dia 7, as imagens dos trabalhadores de Gaza que prestavam serviços no sul de Israel,
Eles filmaram as estradas, as placas, os caminhos. Israel pegou na mão dos líderes que foram presos ou mortos lá as informações todas que os empregados, pessoas que trabalhavam nas casas, jardineiro. Então, quando veio a invasão do Hamas, depois da Jihad, vieram também moradores comuns, gente que roubou bicicleta, roubou móvel, roubou televisão, gente que... E os corpos lá, então você tem cenas de pessoas que foram assassinadas, crianças que foram assassinadas na porta de casa em cima de bicicleta. Você tem cenas de mulheres estupradas na frente dos filhos e depois assassinadas. Você tem cenas de pessoas queimadas dentro do banheiro. Eu vi. Não é coisa. Você tem uma pessoa que se escondeu no banheiro, atiraram, o sangue escorreu, eles jogaram uma granada. Tem uma cena de um pai que se esconde com 2 crianças, 2 meninos na faixa de 6, 7 anos de idade. Eles jogam uma granada dentro do lugar onde eles viram o pai. As crianças saem correndo, feridas, dizendo: meu pai morreu, meu pai morreu. E eles atiram nos meninos. Então houve ali um ataque muito cruel a Israel, que não é um ataque político, nem um ataque por território. O grande erro da diplomacia brasileira é querer vender aos brasileiros que os palestinos estão sendo atacados ali. Não é verdade. Eu conheço muito bem de Gaza até o sul do Líbano, onde há o Hezbollah. Vou ser bem rápido aqui. Os palestinos são divididos nessas 2 áreas, Cisjordânia e Gaza. Em 2006, o Hamas tomou Gaza num golpe de Estado. Matou quase 3 mil pessoas da Autoridade Nacional Palestina, expulsou o partido rival, que é o Fatah, que hoje cuida de 4 milhões de pessoas. Então você, quando vai a Israel, se você for comigo um dia a Israel, o Cláudio, a Débora, nós vamos até Jerusalém, pegamos um ônibus, uma van, atravessamos para a Cisjordânia, para a Palestina. Aí você visita Belém, que é a cidade bíblica, onde tem lá a Igreja da Natividade. Você visita Hebron, você visita Nablus, Ramallah, todas as cidades da Palestina em paz. Universidades lindas, jardim, saneamento básico, 4 milhões de pessoas vivendo em paz. O problema é o Hamas. O que é o Hamas? É um grupo xiita que é ligado ao Irã, que não é árabe, é persa, e que não aceita o acordo dos árabes com Israel. Israel teve uma vitória diplomática recentemente muito grande nos chamados acordos abrâmicos, que aí você vai ter que entrar na religião, né? Abraão teve 2 filhos, o primeiro Ismael, que é o pai dos árabes, o segundo Isaac, que é o pai dos judeus. E Abraão tem os chamados povos abrâmicos. Esses árabes, eles fizeram um acordo de diplomacia com Israel. Tanto que você voa hoje para Dubai, você vai voar para a Arábia Saudita, e o Irã não quis. O Irã foi como um irmão meio que não aceitou. E o Hamas atacou Israel na tentativa de que as nações árabes se levantassem contra Israel. Só que eles não vão fazer isso. Porque o povo árabe, o povo sunita, que é o 70% dos muçulmanos, sabem quem são os xiitas. A Jordânia. A Jordânia colocou tanques na fronteira de Israel, apontado para Gaza. Por quê? Porque os palestinos do Hamas os xiitas tentaram derrubar o rei da Jordânia 2 vezes. Na última, o rei perdeu a paciência, atirou em todo mundo, expulsou. Hoje a Jordânia não quer nem ouvir falar em palestino lá com eles, do Hamas. O Egito. É uma coisa. O Egito abriu a fronteira. O pessoal do Hamas foi lá e patrocinou os grupos radicais. Eles mataram mais de 100 cristãos coptas do Cairo. Atacaram um balneário finíssimo que só frequenta europeu, chamado Sharm el-Sheikh. Eles entraram atirando, o Hamas por trás. O que o Egito fez? Uma fronteira. Então nós aqui no Brasil, a nossa diplomacia, ela quer relevância. Só que ela se alinhou ao que há de pior. Ela se alinhou ao Irã, que nos isolou do mundo muçulmano sunita, que ninguém quer proximidade com o Irã, nos colocou numa posição contrária a Israel, e ao contrário de dizer que o problema está ali no grupo terrorista, resolveu atacar o governo de Israel, pronto. Aí saiu essa bobagem que o Lula falou e gerou essa confusão. O Brasil se transformou mesmo num anão diplomático, como definiu um funcionário do governo de Israel. Vou citar para você, durante a COP, uma das agendas com os príncipes do Emirados Árabes. Quem conhece Dubai sabe do que eu estou falando. Uma civilização árabe maravilhosa, uma cidade espetacular, um lugar lindo, futurista. Eles não querem guerra.
Lá, Dubai, os estrangeiros são tratados como pessoas... Todos, é uma cidade espetacular, Dubai. Um dos príncipes, que são dos herdeiros lá dos Emirados, estava comigo. Ele falou, senador, eu não estou entendendo o Brasil. Por quê? Porque o Brasil está se aproximando e defendendo o Hamas, que nós não queremos eles aqui. Aqui nós não damos nem visto para esse tipo de pessoa trabalhar conosco, porque nós não queremos encrenca. Eles são encrenca. O que está acontecendo com o Brasil? Ou seja, nós nos apequenamos. Ao contrário da gente manter a posição brasileira de um país mediador, de um país com capacidade de chamar para o diálogo, nós tomamos posição de um lado e tomamos posição do lado errado. Porque a Europa sabe o que o Irã é capaz. A quantidade de atentados que aconteceram no mundo, financiados pelo Irã. E o Brasil, com o chanceler Celso Amorim, que a meu ver é o grande cérebro negativo dessa história, orientando o presidente para o lado errado. Eu não acredito que o Lula tenha falado sobre o Holocausto por desrespeito aos judeus. Não acredito. Não é possível. Eu acredito mais que ele está sendo orientado de forma errada por uma diplomacia que está querendo evidência, mas ficou pequena. Mas que relação é essa do Celso Amorim com o Irã? Porque eu vi o senhor declarando que existe uma ligação aí. Ele tem ligações pessoais, familiares com o Irã. Desde já de tempo. Inclusive, o Celso Amorim agora, ele tem um livro dos ideólogos do Hamas, em que ele foi um dos... Ele prefaciou o livro dizendo que o Hamas seria o futuro da Palestina. Olha o que é o Hamas hoje, né, o que esse grupo fez. Então, a hora que Israel exterminar o Hamas, que vai exterminar, você não tenha dúvida do que eu estou te falando, porque de onde nós estávamos lá, beirando Gaza, a gente podia ver a praça onde os reféns chegaram, Tiago, enjaulados, né, apanhando, feridos. Israel destruiu a praça inteira, não há mais um tijolo. Há um monte de terra com a bandeira de Israel. Então, Israel não vai parar enquanto não acabar com o Hamas. No dia que acabar com o Hamas, aí os palestinos terão a chance de retomar o Estado deles pela autoridade palestina. Aí haverá paz, porque a autoridade palestina não tem exército, eles só têm polícia e tem serviços de inteligência que colaboram com Israel. E aí os palestinos terão a possibilidade de viver um Estado como é o direito deles. Senador, estão falando agora numa negociação para um cessar-fogo durante o Ramadã. Sim. Então seria ali uns 40 dias, mais ou menos, o mês do Ramadã e tal. 40 dias de cessar-fogo. Você acredita nisso? Não. Acha que Israel vai pegar leve com... Não acredito. Até porque eles atacaram Israel num feriado religioso. Era um Shabat especial da comunidade judaica, e eles fizeram um ataque no momento em que toda Israel parava para rezar. Então eu não acredito, especialmente porque eles só vão querer liberar alguns reféns em troca dos 40 dias. Mas a paz virá, assim, o acordo virá. Porque o Hamas sabe que a comunidade árabe não vai se levantar, o Irã não vai agir, o Hezbollah não vai atacar Israel, quer dizer, eles estão isolados. E eles só têm domínio num determinado lugar, que é a cidade fronteiriça com o Egito, que é Rafah. Ali eles estão entrincheirados no subsolo e vai ser uma mortandade absurda, porque a hora que você atacar, você está ali como... Não. Então, se eles baixarem as armas, os líderes forem exilados e entregarem os reféns, virá um acordo de paz. Aí vem a segunda fase, que é a discussão sobre qual será o futuro de Gaza, né? Se depender da população israelense, Gaza não será mais território independente. O senhor acha que existe um caminho para o presidente Lula se recuperar diante do Estado de Israel? Existe alguma forma, tantos dias depois da fala desastrosa do presidente, que comparou a defesa do Estado de Israel ao Holocausto dos judeus, na verdade, especificamente compara a Hitler, né, que é uma coisa ainda mais específica. O senhor acha que tem alguma forma de desculpas? Se ele se desculpar oficialmente, que eu não acredito que vão fazer, o povo de Israel entenderá e será algo superado diplomaticamente. Porque nós temos que pensar nos efeitos do que aconteceu. Por exemplo, o programa de produção dos caças brasileiros,
A Embraer, com a produção do Super Tucano, que é um dos produtos importantes da nossa pauta de exportações. Boa parte dos aviônicos vem de Israel. Boa parte da tecnologia digital de combate, guerra digital, controle, defesa, vem de Israel. Se eles decidirem não repassar, ou pelo menos criar alguma dificuldade, economicamente para nós já começa a ser um problema em relação a isso. Então nós temos que pensar. Agora, o presidente pedindo desculpas, eu tenho certeza que isso se supera. Existem outros pontos que a gente poderia avançar em, pelo menos, o Brasil mandar uma delegação de alto nível a Israel como uma proposta de paz efetiva. O chanceler Mauro Vieira, uma ideia que, se o Brasil propõe, logo no começo da guerra, em vez de ficar atacando Israel, o Hamas depõe armas, os reféns são libertados, o Brasil manda uma força de paz para lá. O Brasil tem expertise nisso, nós temos história nisso. E tem respeito dos palestinos. Nós já mandamos para a Força de Suez, quando o canal foi construído, o Brasil fez a Força de Suez, que é do lado lá. O Brasil manda uma força de paz e aí as negociações começariam. Era uma proposta muito mais ativa de um país que realmente seria grande e que queria a paz. Agora, da forma como agiu, nós caímos numa vala muito comum. O mundo todo nos olha assim, meio de lado. Fala, mas, gente, quem é esse pessoal? Com terrorista, com o Irã? Onde você vai, e as pessoas conhecem a história, eles questionam o Brasil. Mas, senador, no fundo, assim, o que o senhor acha, essa declaração do Lula, que assim, ele é conhecido pelo fato de não ser apegado a ler papéis, documentos, Sim. livro, nem pensar. Mas portanto, alguém de conhecida ignorância sobre vários assuntos, inclusive sobre esse, né? Isso é produto de ignorância ou é aquela coisa que também caracteriza o presidente de reproduzir que nem papagaio tudo que ele acha inteligente, que lhe é dito. Lembrei da uva na oliveira agora, né? Olha, essa fala do Lula, eu volto a dizer, não vejo como ele particularmente queira criar qualquer desrespeito. Ele ouviu isso, possivelmente de algum dos chanceleres, e deixou escapar isso. Agora, é sempre um pesadelo para quem está no governo esse tipo de situação. Vou citar o Bolsonaro, eu fui vice-líder do Bolsonaro, e como ele fazia os discursos que constantemente colocavam ele em situação de guerra com a imprensa, decidiu-se lá fazer os discursos oficiais. Você deve lembrar disso, para ele poder ler e evitar um pouco, diminuir um pouco a temperatura com a imprensa. A primeira vez que ele pegou, ele falou assim, não, olha, me deram um discurso aqui para eu ler, mas eu não vou ler isso aqui não, eu vou falar o que eu pensei. E baixou a ronca nos jornalistas. Aí o programa do governo ganhou 2 linhas embaixo e o resto volta a atacar, ganhou a página inteira. Isso é um pesadelo para quem trabalha. O presidente só deveria falar lendo, né? É o mais certo. Já foi assim. Na diplomacia, uma palavra, né, ela pode mudar totalmente o contexto das questões. Totalmente o contexto. E, como diz assim, né, para quem é bom entendedor, o pinga é letra, não é isso? Sim. Então, precisaria que situações como essa realmente isso fosse ensaiado. Você vê algum presidente americano, por exemplo, cair numa esparrela dessa? Você não vê um chanceler alemão, porque antes de qualquer atividade com relação a um assunto tão delicado, se tem toda uma série de... Porque ninguém é obrigado a saber tudo, mas pelo menos representando um país tem que se tomar cuidado com o que fala. Essa delicadeza, essa finesse da política é uma coisa que a gente vem virando um produto em extinção, especialmente no parlamento. Nos últimos anos a gente vem vendo uma dificuldade grande, cada vez maior, do executivo conversar com o legislativo, e agora com o fator Supremo Tribunal Federal do outro lado da praça, ainda pior. E o governo Lula tem tido dificuldade de aprovar matérias importantes. Em 2023 a gente viu algumas derrotas importantes para o governo. Como é que está essa relação lá no Senado, do governo com os senadores? Você tem hoje no parlamento a base do governo, que vamos somar aí em torno de uns 28 senadores. Vou falar pelo Senado. Você tem a oposição, que tem aí em torno de uns 25, que geralmente são os que votam firmes contra o governo. Então você tem os demais que estão sempre na negociação, na discussão. Você tem também hoje um fator muito preponderante, que é a questão dos evangélicos.
que para nós determinados assuntos são muito importantes e que geralmente se leva uma votação em bloco contra ou a favor de determinado momento do governo e que o governo precisa realmente se preocupar, porque é uma força política que surgiu no meio desse cenário todo. A questão das emendas, isso sempre foi assim. E isso não é só no Brasil. Se você pegar, por exemplo, Noruega, você vai ver que o sistema parlamentarista deles é de divisão de bloco. Todo o sistema parlamentarista, os partidos vêm, ganham os seus posicionamentos e dão sustentação ao governo. Não tem mais sustentação, cai o governo e troca-se o primeiro-ministro. Então a dificuldade em conversar, ela existe em qualquer democracia. No caso do PT especificamente, o PT enfrenta uma oposição que foi bem votada, enfrenta essa questão das questões de costumes, né, as questões ligadas a pontos que para o PT são importantes, como leis LGBT, essa questão do aborto, e que enfrentam uma resistência muito grande no parlamento. Então é preciso que o governo trabalhe essas questões com mais firmeza, mas tem conseguido avançar, por exemplo, a reforma tributária, que foi uma discussão muito grande da oposição contra, né? Eu trabalhei na reforma tributária nos 4 anos do governo Bolsonaro, juntamente com o ministro Paulo Guedes. Não se fez porque não se tinha ainda uma definição clara de uma reforma que pudesse ser abrangente, queria ser uma coisa mais profunda. Mas o governo conseguiu votar, negociar. É uma vitória importante para o governo, essas questões. Mas ainda há muita resistência e é preciso um cuidado, porque o governo pode ser derrotado em muitas matérias daqui para frente por conta dessa situação. Senador, eu já ouvi queixas sobre a incapacidade do governo, do PT, de honrar compromissos, acordos feitos no âmbito do Senado e também da Câmara. É isso mesmo? Porque isso é um princípio tão elementar na política, né, o respeito a acordos. Há essa dificuldade no relacionamento governo-oposição? Existe no caso de base, né? A oposição até nem tanto, mas a base do governo, por exemplo, no Senado especificamente, veio de um governo Bolsonaro em que ela cresceu muito. Quando nós tivemos aquele orçamento, aquelas emendas, né, o orçamento secreto, qual que é a minha visão sobre aquilo? No começo do governo Bolsonaro não havia base nenhuma, porque a militância batia muito nos senadores e deputados. Então, os senadores e deputados tinham resistência ao governo Bolsonaro por conta desses ataques que eram feitos. Qualquer problema ia para a rede social enchia as caixas postais, os telefones dos senadores e deputados. Isso gerava uma insatisfação muito grande entre os políticos, porque era o governo quem estava atacando. Então, todo o discurso contra o parlamento, isso gerava um problema sério na base. Era o Fernando Bezerra, o líder do governo, que fazia isso para poder ter as votações. Votações importantes que muitas vezes nós não conseguimos fazer porque não tinha base. A base não era, vamos dizer assim, homogênea nessa história. Então surgiu ali um problema. Cada ano que passava, as emendas eram maiores. Porque elas tinham um determinado tanto. No segundo ano, para poder ter a base votando, elas aumentaram. No terceiro ano, ela aumentou mais ainda. No quarto ano, já não havia mais uma base confiável. Tanto que o quarto ano do governo Bolsonaro, nós não conseguimos votar nada importante. Esses valores de emendas, né, ninguém quer voltar atrás. O apetite é gigantesco. Porque se nós já tínhamos o poder sobre isso, não vai entregar de graça. Então, o governo Lula, que criticou tanto as emendas, o orçamento secreto, acabou usando o orçamento secreto como uma ferramenta para tentar votar e está mantendo o orçamento, pelo contrário, está até turbinando quase o orçamento. 50 bi. Então essa negociação que o parlamento ganhou, essa importância no orçamento, ninguém vai abrir mão disso. Você pode ter certeza que os líderes partidários e os presidentes de partidos não vão abrir mão disso em momento algum. Essa é a dificuldade, porque às vezes o pedido é grande demais e determinado partido se entende mais importante que o outro. Aí um embate sobre posições. Senador, agora o senhor foi vice-líder do governo Bolsonaro e em alguns momentos chegou a ser líder também. Sim. E a pergunta que eu quero fazer agora é se o senhor nesse tempo foi chamado para participar de um golpe de Estado. Nunca. Eu sou muito claro. Até começar, se eu fosse chamado, eu ia denunciar.
porque eu que fui militar nos últimos 2 anos da ditadura, sei muito bem o que é um governo militar e o quanto isso faz mal ao país. Né? Se viesse, eu seria um dos primeiros a denunciar. Nunca fiz, nunca participou, nunca chegou a mim. A relação com os comandantes das Forças Armadas, sempre de forma muito republicana. Dentro do presidente, nunca comentou. O que se falava muito era sobre o artigo, né? O artigo 142 das Forças Armadas, falava muito. E o presidente gostava muito de falar que ele tinha caneta, aquela confusão toda. Negócio de papel moderador das Forças Armadas. Papel moderador, mas isso não existe mais. Papel moderador, quem faz é o parlamento. Somos nós quem temos que fazer o papel moderador. No momento em que a gente sai, acontecem situações como aconteceram 8 de janeiro, é a minha avaliação. Quando o parlamento não responde, não tem assim, a ideia clara da importância que é você estar respondendo à população, você cria vácuos mesmo de poder e de desconfiança. Vou dar um exemplo aqui. Código Eleitoral. Todo código eleitoral é sempre feito para manter quem está no poder. É para garantir aos partidos mais financiamento, anistias e principalmente garantir aos que já têm a sua cadeira a permanência na cadeira. É só olhar os códigos. Todo código tem esse problema corporativista. A gente não faz um código para oxigenar o sistema, para dizer assim, olha, vamos tornar mais acessível, vamos criar, mas não faz. Esse poder vai se fechando. Aí a população, quando percebe isso, vota contrário. O que está acontecendo nas últimas eleições? Nós substituímos o discurso, o compromisso político por animadores de auditório. Gente que na rede social consegue fazer aquela coisa rápida, monossilábica, né, de pouco, só de queixa, de apontar o problema e não apontar soluções. Então a gente está cheio de super-heróis da rede social no parlamento, que ao contrário de se preocupar em votar em grupo, em ter propostas de grupo, em analisar em profundidade, só ficam interessados na rede social. São esses campeões. Aí, resultado, o PT, que tem uma articulação muito melhor do que a direita, a nossa, consegue votar projetos absurdos, como esse, por exemplo, agora aí, do novo Plano Nacional de Educação, que chegou no Senado, que é um absurdo completo. Né? É o desmantelamento total das escolas particulares, tirando responsabilidade das escolas privadas e tornando a escola pública só um recreio. Sabe, é um projeto. Mas por que votou? Porque você não tem uma unidade política mesmo, de fato. Eu volto a dizer, é como futebol, vou fazer uma análise aqui. Futebol, você põe 2 times em campo, direita e esquerda. E ali eles têm que tocar a bola entre eles para poder fazer o gol. Você tem que ter ali a estratégia. Né? Aí quando você toca a bola para um determinado, ele pega a coisa e faz o discurso só para o público dele e esquece do resto. Aí toma gol. A estratégia, senador, da oposição, desenhada agora, é o fim do foro privilegiado. Isso prospera? Pelo contrário. Há um projeto agora que quer regular as ações da Polícia Federal dentro das casas legislativas, que retoma o foro privilegiado. Fortalece, né? Fortalece. Não claramente, não se deixa claro, mas no final das contas... Isso aí significa o seguinte, a gente quer se proteger. É claro que você invadir um gabinete, por exemplo, a polícia ir até um gabinete de um senador, é algo muito grave, porque a presidência da casa, a casa tem que ser comunicada e, de certa forma, isso tem que ser acompanhado. A mesma coisa na Câmara. O que a gente está vendo é que a Polícia Federal chega de manhã cedo, de surpresa, apresenta, entra e faz o que quer. Vamos discutir sobre questão, por exemplo, de política e de crime, porque o sujeito que é criminoso, que roubou o dinheiro das pessoas, que matou, esse camarada não tem que ter nenhum tipo de proteção. Você tem que colocar agora um senador como Marcos Duval, por exemplo, que se colocou dizendo que tinha provas, que apresentaria e tal, de repente o gabinete dele ser invadido como foi, está errado isso. Ele, como senador, ele tem o direito dele de se posicionar. Isso, a meu ver, foi um abuso, um absurdo. Então, se você cria uma nova lei, você começa a misturar as coisas, porque a lei nasce com uma boa intenção, daí a pouco ela vira um problema sério de foro privilegiado. E a gente tem que acabar com isso. O foro privilegiado, ele, por um lado, ele estica mais rapidamente a corda, porque se o sujeito não for bem com os ministros, eles vão lá e
batem rápido, mas também gera aquela coisa de recursos, e a maioria acaba não sendo punido. Senador, recentemente tivemos uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista, de apoio claramente de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Teve lá discursos, alguns interessantes, inclusive do próprio presidente, que fez um discurso um tanto quanto conciliador, mas o grande espetáculo mesmo ficou por conta da multidão, né? Foi impressionante aquele número de pessoas, todas, foi muito curioso isso, né? Todas, não digo obedecendo, mas seguindo a orientação do Bolsonaro de não levarem cartazes, não levarem faixas. Sim. É estranho, né? Numa democracia as pessoas não poderem exibir faixas e cartazes, né? Estranho não, isso é um momento muito estranho mesmo. É a negação da democracia, né? Mas, enfim, foi o grande espetáculo mesmo, foi o da população. A impressão que me deu é que, a exemplo daquelas manifestações de 2013, que começaram em protesto contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, de repente alguém se deu conta de que não era só os 20 centavos. Era uma insatisfação geral, né? Havia ali um ambiente, né? Era muito maior do que aquilo. Eu tive essa impressão também no domingo, observando pelas redes sociais a manifestação, porque as emissoras formais praticamente ignoraram, que não é mais o Bolsonaro apenas. Eu não sei se pelo fato de ele, pelo menos por enquanto, estar fora do jogo, né, eleitoral, com os direitos suspensos e tal, mas ficou essa impressão da reafirmação de um campo político conservador, que é aparentemente majoritário no Brasil, né, sempre se manifestou dessa maneira. E esse pessoal vai precisar de uma liderança ali, né? E eu queria saber do senhor exatamente isso. Qual é o caminho que se pode esperar em 2026, né? De todo esse Brasil conservador que já votou em Bolsonaro, e o senhor acha que deve votar em quem? Bem, primeiro, Cláudio, o Bolsonaro tem uma grande contribuição que ninguém pode tirar dele ao país. Ele organizou a direita, ou melhor, ele trouxe a direita para o cenário. A questão é que a direita não é uma só. Você tem uma extrema, você tem um centro, né, e uma direita que está ali, que vota inclusive na esquerda, se for o caso, em determinadas propostas. Mas esses três de direita, eles se juntaram no entorno do bolsonarismo, o que a gente chama de bolsonarismo. Então ninguém pode tirar dele essa condição de que foi o grande líder da nova direita, ainda que ela tenha defeitos. E a manifestação de ontem, a meu ver, é um grande recado ao PT, de que essa direita continua firme, forte, disposta, inclusive, a votar até debaixo do silêncio. Porque em 2013, os partidos tentaram tomar a bandeira daquelas manifestações e a população não aceitou. Quando a população voltou para casa, ela começou a dar no voto a insatisfação dela. Tanto que, por exemplo, eu vim para o Senado, nunca fui político, e vindo um voto de insatisfação da população. Essa insatisfação continua no Brasil. Continua com o serviço público, continua com as escolas, continua com os políticos. É visível que as pessoas, o voto hoje está muito mais difícil e mais caro para quem é da política em relação a isso. Então, mas ontem ficou assim muito... A direita está viva e é preciso tomar cuidado com ela. Agora, a meu ver, Bolsonaro fez um discurso apaziguador que, de certa forma, ele decepcionou a multidão. Porque as pessoas esperavam que ele fizesse o bordão que ele marcou, né? As urnas roubaram e houveram problema, que não teve nada disso, a meu ver. Agora, ele foi inteligente no aspecto de recuar. Deu um recuo. Vamos pacificar o país, vamos buscar resolver. Isso foi inteligente, um discurso de promoção. Por quê? Porque ele vai continuar sendo uma grande liderança, não há de tirar dele isso. Na eleição do ano que vem, esse ano para os municípios, por exemplo, são eleições diferentes, porque elas são eleições muito ligadas à raiz do voto, que são associações, mas ele terá influência sobre ela. Mas a eleição para governadores, deputados, senadores e a própria presidência, ele terá voz. Não tenha dúvida sobre isso. Mesmo se ele for preso, aí mais ainda. Se for preso, aí que ele vai virar um mártir completo
do país, dessa direita que está sendo massacrada por um grupo de esquerda que chegou, inclusive, às cortes, é o que está correndo hoje em todo o Brasil. Então, essa manifestação de ontem, a meu ver, tem esse aviso, essa demonstração de que a direita perdeu a eleição, mas a direita continua ali disposta a se manifestar. E nós vamos nos manifestar. Mas quem será o novo líder? Essa é uma discussão que nós só vamos ter uma resposta ao longo do tempo. Porque, por exemplo, nós precisamos de um líder que una, não cujo discurso gere cisões. Nós precisamos de alguém que tenha a capacidade, por exemplo, em momentos de crise como o Brasil viveu, de ter uma palavra de sobriedade. Uma pessoa que, se for preciso, até ler um discurso para evitar gerar mais confusão em determinados lados. Essa habilidade política nós estamos precisando na direita, mas nós não temos esse nome. Porque os nomes que estavam ali no trio são nomes de direita, mas, a meu ver, nomes muito radicalizados para um lado só da direita, que não atrai. Você não tem a impressão de que, seja quem for o candidato apoiado por Bolsonaro, ele será eleito, ou pelo menos vai disputar a eleição? Não tenho essa impressão. Seja quem for, não? Não tem. Não tenho pelo seguinte, essa direita que eu cito, que não é única, a direita centro, vamos dizer, centro-esquerda, e esse grupo ficou muito insatisfeito com o Bolsonaro. Há uma direita que não concordou com aquela forma como ele tratou a questão do Covid. Né? Tanto que, se não tivesse concordado, ele teria ganho a eleição. Que não votou nele. Né? Não votou nele, votou no Lula, por quê? Não aceitou. Então nós precisamos de um líder hoje que tenha a capacidade de conversar com a população, com toda a população. Porque qual que é a minha visão disso? A direita sempre conversa com os empresários. A direita é sempre a Fiesp, a Fieng, a Avenida Paulista, que estão sempre no poder. A esquerda assumiu bandeiras que hoje são inclusive da direita. A esquerda, por exemplo, moveu-se da extrema para o centro. Hoje a esquerda fala em concessões, privatizações, fala em uma série de outras coisas que eram bandeiras da direita. Nós precisamos, durante os 4 anos do Bolsonaro, por exemplo, nós não fizemos nenhum grande programa de educação pública, de erradicação, por exemplo, do analfabetismo ou de melhoria das notas das crianças em escolas. Não fizemos. Nós não tivemos, porque trocava de ministro. Cada vez tinha um ministro, depois começava o trabalho, outro ministro. Por encrenca, por confusão, não vou entrar. Mas nós não fizemos um programa de país para poder trazer essa camada da população para a política. Quando veio o auxílio emergencial, eu participei de todas as reuniões de criação do auxílio emergencial, Thiago. Nós esperávamos, para você ter uma ideia, 35 milhões de pessoas do Bolsa Família, mais 15 milhões de autônomos que o IBGE apresentava que o país tinha. Apareceram 79 milhões de pessoas. 69, quase 70 milhões passaram a receber o auxílio. Aí se descobriu um Brasil diferente. Você tem ali quase 20 milhões de pessoas que nunca tiveram conta em banco. Foi a primeira vez que passou a ter uma CPF. Conta. Né? O CPF, 40 milhões de CPFs aproximadamente duplicados, ou totalmente, o cadastro totalmente errado. E você tinha ali 15 milhões aproximadamente de pessoas que nunca contribuíram com a Previdência. Então o Brasil não se conhecia. O Brasil veio se conhecer no auxílio emergencial. Isso é um dado importantíssimo para um governo, para ele trabalhar a base da política, que é voltar o governo para essa população. Isso a esquerda faz, né, com expertise e com bom discurso. Promete a picanha e não entrega, mas promete a picanha. E esse eleitor falou, pelo menos ele falou na picanha. A direita precisa aprender com isso. Como que nós vamos fazer para que o nosso discurso do capitalismo, da economia liberal, do Estado menor, melhore a vida da pessoa? Como que nós vamos fazer para melhorar a vida dessa base de trabalhadores no país? Esse é um discurso que tem que ser aplicado à direita e que não chegou ainda. E o senhor acha que não há nenhuma liderança nacional que personifique essas bandeiras? Essa capacidade de centro, hoje não. Hoje não. A meu ver, nós ainda teremos que construir. Pode surgir uma liderança entre esses novos governadores que estão vindo, são bons nomes, mas nós precisaremos construir. Por exemplo, o governador do meu estado, Romeu Zema, é um excelente administrador.
excelente administrador, pegou o Estado numa situação difícil. Eu, talvez, governador, não faria um trabalho tão bem feito como ele fez, mas deixou a desejar na política. Não conversou com a Assembleia, não resolveu o problema da dívida, mas é um nome que vem e que pode, num determinado momento, se o discurso dele for um pouco mais ampliado, se tornar um nome da direita e dizer assim, olha, eu peguei um Estado falido e entreguei pelo menos as contas equilibradas. Agora a gente tem que ampliar. Pode surgir agora, tem tempo para isso? Nós vamos ter que nos preocupar com essa questão. Bolsonaro vai ser um player importante, mas não vai ser o único. A direita tem que oferecer outros nomes para a população, para a gente ter uma nova geração de líderes, mas um líder que saiba conversar. E nisso a gente tem que bater palmas para o Lula. Sabe conversar com o povo, sabe chegar num aglomerado, numa favela e conversar com as pessoas. O político tem que saber fazer isso e não é enganar as pessoas, conversar com a população. Sabe, não adianta nada você ter um governo que faz uma economia espetacular igual o Bolsonaro fez, que Paulo Guedes é um dos ministros mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, é Paulo Guedes. Um dos homens que mais tem capacidade de entender o Brasil. Ele entendia o Brasil assim na palma da mão dele. Qualquer assunto que a gente colocasse à mesa, Paulo Guedes ele conseguia. E deixou o Estado, o Brasil, com as finanças muito bem organizadas. Quem quebrou deu esse déficit aí foi o PT. Não foi o governo Bolsonaro. A gente tem que... Mas não adianta isso. Do que adianta a gente ter um país que dá um superávit, que organiza as contas, mas que o trabalhador, aquele que ganha R$ 1.800, que é a média brasileira, não sentiu melhorar a vida dele? Sim. Senador, um ponto curioso da sua passagem pelo Senado é que agora o senhor se lança pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Talvez nessa legislatura ou nesse ano, o único senador que vai despontar aí como pré-candidato às eleições municipais. De onde vem essa decisão? Vem do fato de que eu inverti a regra. Né? Normalmente você é candidato a deputado estadual, federal, para depois você almejar um dos cargos do Senado. Eu caí de paraquedas. A população me colocou no Senado, primeiro mandato. A política, inclusive, não me aceita por isso. Eu tenho muita dificuldade de relacionamento com os meus pares na política de Minas, porque eles entendem que eu furei fila. Isso é natural, furou fila, você virou senador, eu estou aqui há anos como deputado, querendo ser senador, e ele me cai. Então isso me gera... Então, agora, eu não tenho experiência no executivo. E da mesma maneira que eu vi a possibilidade de me eleger senador, eu vejo a possibilidade de me eleger prefeito e, se Deus permitir, de ser governador futuramente. Porque é uma coisa que eu gostaria de ser um dia governador. Mas para isso, eu tenho que caminhar. Não dá para eu chegar de paraquedas e ser governador. Não quer mais climão com os colegas. Não, né? Pelo contrário. Hoje meu filho é deputado federal, se relaciona muito bem. As pesquisas o animam? Eu estou em primeiro lugar em todos os cenários, inclusive no segundo turno. O único nome novo que surgiu foi o meu, porque os outros estão todos novatos, né? Porque a esquerda está dividida entre 3 nomes, o atual prefeito é um vice, demorou muito a tomar a decisão para ser candidato, e a direita vai se dividir entre um deputado estadual, que é apoiado pelo Bolsonaro até o momento, e o meu nome, que é de centro-direita. Então o que eu espero é poder conversar com a população de que a gente precisa sair do radicalismo. Nós estamos precisando pensar em creche. Nós estamos precisando pensar... Olha, eu tenho uma visão... Eu conheço 33 países. Eu trabalhei para uma companhia alemã, Lufthansa. 6 anos eu vivi entre o Brasil e a Alemanha. Eu participei de reuniões em vários lugares do mundo, da África aos países nórdicos. Eu conheço o mundo. E às vezes me dá angústia de ver o Brasil. Eu estou com 60, vou fazer 61 anos de idade. Desde os 28 eu viajo para fora. E eu ficava à volta, gente, quando é que será que o Brasil, nós vamos resolver o problema dessa habitação, dessas favelas? Quando é que será que nós vamos ter estradas decentes nesse país, igual a Alemanha tem estrada decente, os Estados Unidos? Olha aí o que está acontecendo. Você vai viajar por Minas Gerais para você ver. O buraco que é Minas Gerais hoje em estradas, né? O atraso que nós temos na infraestrutura brasileira. Está na hora, assim, eu espero contribuir para o debate. Se eu não for eleito prefeito, pelo menos eu fiz a minha parte, de chamar a população à consciência. A refletir sobre isso. A refletir, porque olha,
Quem vai governar Belo Horizonte? É o Lula? É o Bolsonaro? São eles que vão governar a capital, Tiago? Não são. Quem vai governar é o prefeito da cidade. Então, agora tem que ter capacidade, como eu disse, de fazer um discurso em que as pessoas entendam. Não adianta nada você fazer um discurso muito bonito e a população não entender o que você quer. É o que aconteceu no governo passado e o voto, né, esse não tem conversa. Ele muda. Se a pessoa viu que a vida dele não melhorou, é um governo que não gerou paz, só gerou guerra, o sujeito troca. Boa sorte, senador. Obrigado no seu projeto. Queria agradecer a presença, realmente foi ótimo. O tempo passou muito rápido, a gente já estourou aqui o nosso horário, mas queria agradecer ao senador Carlos Viana pela presença e volte sempre, por favor. Estamos às ordens. Agradeço e é um prazer para mim estar aqui. Sempre que pudermos juntos, virei para que possamos conversar sobre o país, né? Passou me agrada muito. Isso que é uma boa notícia. Eu tô achando que ele vai voltar prefeito. Também Quem sabe, né? Voltaremos prefeito, mas para discutir o Brasil, né? A gente precisa hoje sentar aqui para fazer uma... E os jornalistas têm essa capacidade de nós discutirmos a história. Vamos discutir o país. O parlamento ouve muito a imprensa. E hoje é preciso que a imprensa recupere o papel dela de ser uma grande questionadora dos momentos históricos. Não é dar opinião, né? Opinar sobre... Militar. Não, militar, de esquerda, de como está acontecendo hoje, não. Ser questionadores como vocês aqui. Gente, vamos questionar os eventos para que a gente possa buscar soluções onde tem que solucionar, que é o parlamento. Maravilha. Muito obrigado, senador. Obrigado.